Vamos então dar início à nossa nona aula, continuando a discussão do plano de negócios. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o negócio propriamente dito. Primeiro falando sobre a estratégia de negócios e em seguida falando sobre o plano de marketing. A estratégia de negócios, ela parte da necessidade de que o empreendedor, ele tem em mãos não um produto, mas um negócio. A gente ouve muito o termo em inglês para isso, business, o negócio. Os produtos, eles não geram uma receita por si só, por si mesmos. Você precisa ter uma estratégia de colocação do teu produto, de distribuição do teu produto, de preço para o seu produto, de necessidade do seu produto, como é que o mercado vai receber o seu produto. Enfim, há uma série de quesitos que tem que ser verificados no plano de negócio para que você possa sair do seu produto ou do seu serviço para, de fato, ter um negócio em mãos. E para que você tenha esse negócio em mãos, é importante que você tenha uma estratégia, que você saiba quais são os caminhos que você tem que percorrer para chegar nesse ponto, no ponto em que você tem esse negócio em mãos. É muito comum, por exemplo, você ter empresas que têm um produto maravilhoso nas mãos e que acabam morrendo, é o morrer na praia, como se diz popularmente, porque não conseguiram uma maneira de posicionar o seu produto no mercado. Alguns exemplos para ilustrar esse conceito. Não basta você ter, por exemplo, um produto tecnologicamente avançado, inovador, se, por exemplo, ele tem um preço que o mercado não tem como pagar. Se as pessoas não têm como comprar, as pessoas, as empresas, os clientes não têm como comprar este produto. Ou não basta você ter um produto quentíssimo que você começa a vendê-lo no começo da vida do seu negócio e daqui a pouco você não tem como continuar no mesmo ritmo de vendas. Sempre lembrando que você não está sozinho, como disse o professor Luiz Walter na última aula. Você tem os seus concorrentes. Você está com outros empreendedores e com outras empresas junto de você no mercado. É preciso lembrar que uma empresa não nasce para viver 2 ou 3 anos, embora, infelizmente, a gente observa que no Brasil muitas empresas têm uma vida média exatamente de 2, 3 anos, e muito por conta da falta de um bom plano de negócios e de uma boa estratégia de negócios. Quer dizer, as pessoas começam, os empreendedores iniciam o processo, mas não prepararam-no convenientemente desde o começo com uma boa estratégia. Não adianta você ter um produto ideal para o seu cliente se ele, por exemplo, não for encontrável. Ele não estiver nas prateleiras, ele não estiver ou acessível pela internet, você não tem um esquema de distribuição para o seu produto, você não conseguir fazer com que o seu produto ou o seu serviço alcance o público que, em princípio, seria o público consumidor deste produto ou deste serviço. Não adianta, por exemplo, você ter um produto interessante, mas ele não tem nenhum diferencial, quer dizer, qualquer empresa poderia fazê-lo com a mesma, digamos, facilidade com que você pode fazer. E os exemplos abundam no sentido de que você tem que ter muito claro de que maneira você está posicionado no mercado. Nesse sentido, eu lembro, inclusive, o que o professor Luiz Walter colocou na aula passada, quando falou da palavra investigação. Fazer um plano de negócio é, de uma certa maneira, de investigar o mercado no sentido mais amplo e, inclusive, a própria vizinhança do seu negócio, se for uma loja, se for uma coisa física, o ponto, a região em volta. Você tem que observar, tem que estudar, tem que saber como é que o mercado em volta de você está se comportando. Sempre de novo, reiterando, você não está sozinho.
É importante também que você faça uma estimativa da sua capacidade instalada, especialmente no primeiro ano da atividade. Quer dizer, o primeiro ano de atividade é crucial nesse sentido, porque é o ano em que você tem uma série de desafios a enfrentar por conta da própria pouca vivência no negócio, pela pouca experiência no negócio. Então é importante que esse primeiro ano seja estrategicamente planejado, tanto para evitar ociosidade e desperdício de recursos. É importante que você faça um bom dimensionamento das suas instalações, o volume de atendimento, número de funcionários, dentre outras variáveis que vão poder fazer parte dessa análise, eu diria, dessa investigação. Portanto, o empreendedor, ele deve planejar o seu negócio. Você já tem uma série de indicadores sobre o teu negócio, quer dizer, nós já estamos no meio do plano de negócio, já tivemos 2 aulas, já falamos sobre fornecedores, sobre concorrentes, já fizemos um resumo executivo do negócio, lá no começo do plano de negócio, estou só recordando o que já vimos. Então, nesse momento, você já tem um bom domínio sobre o negócio que você quer empreender. É importante você identificar, nesse momento, quais são os pontos fortes e fracos da sua empresa. Quer dizer, não é impossível imaginar que a sua empresa começa só com pontos fortes. Ela tem as suas fraquezas, ela tem as suas limitações. Às vezes, limitações do capital investido, limitações no número de funcionários, limitações dos seus canais de distribuição, o que não quer dizer que o seu negócio não possa ser empreendido. Você tem que ter um bom balanço entre os pontos fortes e os pontos fracos. Você, então, tem que identificar as estratégias que vão permitir que você alcance os objetivos que você quer alcançar. Seu objetivo não pode ser completamente forte, não é isso. É ter um bom balanço, é saber aquilo que você quer, saber qual é o público que você quer alcançar, qual é o mercado que você quer atingir. Então você tem que encontrar maneiras de colocar essas estratégias em prática. É muito importante que você tenha agora em mente a ideia do que sejam as oportunidades para o seu empreendimento e do que sejam as ameaças. Entendendo a oportunidade como tudo aquilo que permite ou que permitirá a expansão do seu negócio, a afirmação, a consolidação do seu negócio, que o seu negócio possa passar a fase de sobrevivência, que são os primeiros 2 anos, e seguir o seu caminho. E entendendo a ameaça como aquela barreira, aquele obstáculo que pode se interpor ao caminho de expansão do seu negócio, a consolidação do seu negócio. É claro que você, nesse ponto do plano de negócio, você já tem uma ideia de quais são as oportunidades e ameaças e tem que procurar especificá-las. E tentando, nesse momento, mostrar como é que essas ameaças elas serão superadas, ou elas serão confrontadas, ou elas serão contornadas. É importante que você tem que pensar numa maneira de crescer e ter sucesso, e ressaltando aqui que oportunidades, às vezes, elas podem se transformar em ameaças, especialmente quando elas não são identificadas ou não são aproveitadas devidamente. Por exemplo, se você estiver pensando em alguma coisa que exige uma loja física como um ponto de venda, você tem um excelente ponto, mas o excelente ponto não é só um excelente ponto para o seu negócio. Os concorrentes também poderão rapidamente chegar junto deste excelente ponto. Então, aquilo que parecia uma oportunidade se torna uma ameaça. Porque, lembre-se, ao instalar um negócio num excelente ponto, você dinamiza aquela região ali, passa a atrair novos negócios, que passam a ser seus concorrentes. E também ameaças bem administradas podem se tornar em oportunidades. Por exemplo, uma ameaça é a carência de mão de obra especializada, mas você pode ter no seu quadro de funcionários
você pode ter gente, você pode ter recursos humanos do seu próprio negócio que se dediquem à formação interna do seu corpo de funcionários. Então, o que é uma ameaça passa a ser uma oportunidade. Você tem um programa de formação interna da sua empresa de recursos humanos. Então, é preciso ser muito prudente nesse momento, ser investigativo, no sentido de saber quais são as ameaças e as oportunidades, procurar equilibrar, não é possível imaginar que você só terá oportunidades ou só terá ameaças, e procurar ver que uma determinada oportunidade pode se transformar numa ameaça e vice-versa, uma ameaça se transformar numa oportunidade. Portanto, ao preocupar-se, ao listar as ameaças e oportunidades, você deve ter bastante atenção, porque é muito importante para a estratégia do seu negócio que essa definição esteja bem clara, para você não ter grandes surpresas no meio do caminho. É melhor preparar o seu terreno desde o plano de negócios, para que os eventos que venham a ocorrer quando o seu negócio de fato começar, você já tenha pensado neles com alguma antecedência. Na identificação das ameaças e oportunidades, o empreendedor ele deve olhar para fora da sua empresa. De novo, eu estou reiterando o que vocês estão lendo no slide, e o que eu já falei, olhar para fora. Você não está sozinho. Buscar os mais diversos aspectos que podem afetar o seu negócio. Concorrentes, já é o óbvio, e já falei aqui a demasia dos concorrentes, mercado consumidor, legislação, tecnologia, o momento econômico do país, que poderia entrar nesse etc. que vocês estão vendo no slide. Enfim, é importante que estejam claras as oportunidades e as ameaças. Em termos dos pontos fortes e fracos, aí sim, aí você olha para dentro. Você tem que perceber como é que esse seu negócio está constituído e tentar entender o que pode te trazer benefícios e o que vai te colocar obstáculos. Por exemplo, disponibilidade de recursos. Eu estou reiterando o que eu acabei de falar há poucos minutos. Você tem o capital necessário para tocar o seu negócio? Isso pode ser uma fragilidade, pode ser um ponto forte. Você pode ter o capital, ou não ter o todo necessário. Então, você tem uma fragilidade aí, um ponto fraco. Qualificação do pessoal. Parceiros, rede de parcerias. Um fornecedor parceiro é um ponto forte. Então, quais são os pontos fortes e os pontos fracos da sua estrutura interna? Esse é o momento de pensar, de listar, de descrever no seu plano de negócios. As estratégias, então, levando em consideração todas as ameaças e as oportunidades que você já identificou no seu ambiente de negócios, os pontos fortes e fracos que você identificou internamente na sua empresa, então você vai identificar e definir as estratégias. O que são as estratégias? São esses caminhos que você vai seguir para alcançar os objetivos aos quais você se propôs. Essas estratégias, elas vão afetar a empresa e vão definir a sua postura diante do mercado, né? E é claro que a estratégia, ela responde não só ao primeiro ou segundo ano de vida, como eu ressaltei alguns momentos atrás, mas, e também, eu diria especialmente, ao médio e longo prazo da vida do seu negócio. Aliás, a palavra estratégia, ela até aponta muito mais para o longo prazo do que para o curto prazo, do que para o imediato. Então, é em função dessas estratégias que você definiu nesse momento no plano de negócios que você vai elaborar os planos operacionais, quer dizer, como a tua empresa vai funcionar de fato, isso a gente vai ver nos itens a seguir.
Os planos vão detalhar, né, sobre essa ótica operacional, a operação propriamente dita, a estratégia. Vai definir como traduzir a estratégia em ações, como fazer com que essa estratégia ocorra de fato na vida do seu negócio. E aí sim, aqui o plano operacional, na medida que ele é informado pela estratégia, ele dá uma dimensão de curto prazo para as próprias estratégias. Alguns aspectos nos quais o empreendedor ele tem que refletir quando ele define as estratégias são os seguintes, e eu vou aqui seguindo fielmente a transparência. Os investimentos para a implantação, para o crescimento, eles estão sendo feitos com recursos próprios ou vão se buscar recursos externos? Vejam que isso constitui cenários completamente diferentes, especialmente numa situação como a da economia brasileira de juros muito altos. O dinheiro é muito caro, né? Você pegar dinheiro de fora, que não seja de recursos próprios, pode ser muito custoso e pode se transformar numa grande ameaça. O que não quer dizer que você não possa buscar recursos fora. Você pode fazer uma composição entre recursos próprios e recursos de fora. Os investimentos, no caso de recursos externos, que tipo de recurso o empreendedor vislumbra obter? Quais as parcerias que serão estabelecidas para a decolagem do negócio? Qual o segmento de mercado será explorado? Quer dizer, o seu negócio ele vai começar por um determinado segmento de mercado, ele vai atacar em várias frentes. Tudo isso precisa ser pensado neste momento. A empresa, ela vai se diferenciar do seu concorrente em função do preço ou em função da qualidade? Pode ser em função dos dois também, de preço e qualidade. Pode ter uma qualidade melhor e um preço igual ou competitivo, ou até menor, dependendo do nível de inovação tecnológica com que você trabalha no seu negócio, ou se propõe a trabalhar no seu negócio. E outras questões que correspondam a fatores críticos de sucesso do negócio, segundo o empreendedor poderá perceber na medida que ele prossiga nas suas investigações. De novo, estamos de volta às investigações. Quer dizer, o plano de negócio é um plano de intenções, mas é também um instrumento de especulação. É um momento de muita especulação, de desenho de cenários futuros, onde os elementos que você conta para desenhar esses cenários futuros tem a ver com aquilo que eu falei, que são as investigações, são as pesquisas que o empreendedor tem que fazer para formular um plano de negócio robusto. Então, aqui, nesse momento, é que o empreendedor ele tem a oportunidade de mostrar a sua visão, né, do negócio. Estratégia competitiva, quer dizer, de novo, não estamos sozinhos, você não está sozinho. Então, você tem que pensar basicamente em duas coisas. O preço, né? E aí, quando você pensa no preço, você pensa nos custos que você tem, eles estão ligados a você poder definir um preço competitivo, e na diferenciação, quer dizer, o que é que você tem a oferecer em termos do que oferecem os seus concorrentes. Então, você vai definir uma estratégia porque é fundamental direcionar o seu negócio nesse sentido, saber quais são as diferenças, o que você traz de diferente, qual é a novidade que você traz para o mercado. Sempre lembrando que o empreendedorismo ele está fortemente ligado à ideia de inovação, quer dizer, inovação em produto, ou inovação em processo, quer dizer, a maneira de fazer as coisas. Se você inova na maneira de fazer as coisas, você tem uma diferença. Às vezes ela não é uma diferença sensível para o teu consumidor diretamente no produto, mas por exemplo, no preço. Você pode oferecer um preço mais barato porque você gasta menos no teu processo de produção daquele produto ou na produção do serviço que você vai oferecer ao seu cliente. Essa estratégia ela pode ser alcançada através de um controle efetivo dos custos ou até mesmo você buscar
Um diferencial no que se refere à qualidade dos produtos, atendimento, por exemplo, é um diferencial. Tecnologia, como eu falei, marketing é um diferencial. A maneira de você vender o seu produto pode ser um diferencial, né? É importante pensar, e nós vamos falar mais adiante, sobre o marketing propriamente dito. Bem, então, vamos começar agora a pensar no marketing. Quer dizer, o plano pelo qual o empreendedor ele vai estabelecer de que forma ele vai vender o seu produto, o seu serviço. Como é que ele pretende conquistar o cliente? Como é que ele pretende aumentar o número de clientes? Como é que ele vai manter o interesse do cliente pelo seu serviço, pelo seu produto? Sempre, é claro, de acordo com a estratégia que foi definida anteriormente de posicionamento do produto ou do serviço no mercado. É aqui que você vai dizer quais são os métodos de comercialização que você vai adotar, quais são os diferenciais do produto ou do serviço para o cliente, uma política de preços, por exemplo. Se o seu cliente comprar 10 unidades daquele produto, então ele passa a ter um desconto. Projeção de vendas, como é que você pretende vender. Os canais de distribuição, aonde o seu produto pode ser encontrado. Como é que o seu serviço pode ser contratado, aonde se acessa alguém que possa explicar ou vender o seu serviço. Quais são as estratégias de promoção, de comunicação, de publicidade. Você vai mandar uma mala direta pelo correio, você vai mandar por correio eletrônico, você vai fazer outdoors, você vai botar um carro-som, enfim. Tudo dependendo da estratégia que você definiu anteriormente no seu plano de negócios. Aqui você tem que dizer na sua estratégia de vendas quem é o público-alvo ao qual esse produto, esse serviço vai ser dirigido. Isso é fundamental. E como é que ele vai ser apresentado para a venda? Você tem que explicitar o argumento central de venda que você vai adotar. Ou seja, o que será enfatizado no seu produto ou serviço como ponto forte para que ele seja atrativo para o seu público-alvo. Quer dizer, aqui como é que você vai seduzir, digamos assim, o seu cliente em potencial para que ele adquira aquilo que você tem para vender. Por exemplo, você pode dizer, o meu é o mais barato. Ou você pode dizer, o meu é o melhor. Tem aquela, eu não vou falar aqui, não vou fazer o merchandising, mas tem aquele comercial célebre, que é um pouco mais caro, mas é melhor. Então há uma ênfase na qualidade e não no preço. Marca. A marca, às vezes, ela tem uma força. Você tem algo no seu produto que traz consigo o prestígio de uma marca conhecida, isso é um ponto de venda. Eu faço o meu negócio com esse ou aquele tecido, com esse ou aquele ingrediente que são conhecidos, são bastante conhecidos no mercado, então isso é um ponto de atração, um ponto de sedução do seu cliente potencial. A assistência técnica, a garantia, olha, eu ofereço uma garantia diferente em relação ao que o mercado oferece, é maior. Ou então eu ofereço uma garantia no local, eu vou até a sua casa, a sua loja, o seu negócio para consertar ou para reparar um eventual problema de funcionamento. Você não precisa trazer até a mim, mas eu vou a você para lhe prestar uma assistência técnica melhor. Quais são os benefícios potenciais que você tem a oferecer ao cliente? Então, isso tudo está na sua estratégia de vendas. Qual é o diferencial competitivo do seu produto? Aqui você tem que deixar claro o que é que o consumidor leva a mais, qual é a diferença em favor dele que ele tem quando ele escolhe o seu produto em lugar de escolher um concorrente para oferecer o seu produto. Toda empresa ela tem que concentrar os esforços dela para alcançar um desempenho superior em alguma coisa, em alguma área de benefício para o consumidor. Você pode querer ser o líder em serviços, ou na qualidade, ou no estilo, ou na tecnologia, ou no design, enfim, alguma coisa você tem que fazer melhor e diferente dos demais. Então,
o que você pode pensar sinteticamente nesse ponto, na ideia, segundo a ideia de que a sua empresa tem uma vocação. Qual é a vocação da sua empresa? É qualidade, é design, é tecnologia, é preço, é assistência técnica, e enfatizar essa vocação, porque realmente você não vai conseguir liderar em todas as áreas. Distribuição é um problema crucial. Não basta ter alguma coisa maravilhosa em mãos se você não consegue colocá-la no mercado, não consegue distribuí-la pelo mercado. Então você tem que identificar esses canais de distribuição para você colocar o seu produto e serviço à disposição do seu público. Você tem que identificar local, onde é que ele está disponível, em que quantidade ele tem que estar disponível. Porque não adianta, se o teu consumidor, se o teu cliente, ele não encontrar o seu produto, ele rapidamente vai desistir. Você tem que atendê-lo nas suas necessidades. Você não pode não ter à disposição do seu cliente o seu produto. E esse é o esforço da distribuição. Então, ela tem que ser feita de uma maneira adequada para que você consiga dominar esse nicho de mercado que você se propôs a dominar no seu plano de negócios. Então, você tem que maximizar suas vendas, alavancar a sua marca e mostrar aos seus clientes que você tem toda a lealdade ao seu cliente, que você está ali para satisfazer as necessidades que o seu cliente tem. Plano de marketing e comercialização. Outra questão, outro tópico do plano de marketing. Quais são as estratégias de comunicação que você vai utilizar para divulgar o seu produto, o seu serviço? Então, isso aí você tem um campo enorme de escolhas. Você pode pensar em divulgar rádio, TV, mala direta, internet, carro de som, faixa, jornal, telemarketing. Você precisa escolher por onde você vai. Por exemplo, você pode entender que distribuir por e-mail pode gerar uma reação contrária. Ninguém aguenta mais receber tantos e-mails fazendo propaganda de tanta coisa, então eu não vou por aí. Eu prefiro divulgar de uma outra maneira, por exemplo. Então, você tem que escrever quais são esses canais de distribuição que você pretende utilizar. A forma com que você vai levar esse seu produto ou serviço ao mercado, ela vai influir no alcance do seu cliente potencial. Quer dizer, dependendo da forma que você vai levar, você vai alcançar mais rapidamente, mais eficientemente o seu cliente. E não só aquele seu cliente em potencial, mas na sua capacidade de expandir a sua clientela, expandir o seu mercado. Então, na verdade, esse último tópico colocado aqui nesse slide, eu acho que ele resume bem a questão das escolhas desses canais. Na verdade, você tem que fazer o que se chama um bom mix, uma boa mistura, uma boa combinação. Quer dizer, você vai ter vendedores internos e externos, representantes, franquias, internet. Você vai ter que fazer uma boa composição. Geralmente, você tem que ter mais de um canal de distribuição. E aí, quais seriam os melhores para o seu negócio e registrá-los no seu plano de negócios. Defina uma marca para a sua empresa, ou produto, ou serviço. A marca é fundamental, especialmente cada ano que passa, mais a marca se torna fundamental. A gente costuma dizer que esse é um valor intangível, né? Um valor intangível da sua empresa, do seu negócio, e talvez seja o que mais vale. O que mais vale é essa marca. Essa marca é o que traz a medida do seu prestígio, da sua qualidade, da confiança que o teu cliente vai depositar em você. Está associada à qualidade do seu produto, essa credibilidade que você tem junto ao seu cliente. Então, uma coisa, pensando em detalhes, você tem que estar atento, né, para a facilidade da pronúncia, não ser um nome complicado,
ou ser um nome interessante de ser memorizado, para que rapidamente venha na mente do seu cliente potencial uma associação rápida que determinado produto ou determinado serviço esta determinada empresa com essa marca oferece. Defina uma estratégia de posicionamento, uma estratégia para a sua imagem em relação ao mercado. Então, você tem que tentar buscar uma afinidade com o seu cliente em potencial. Você tem que direcionar todo o seu esforço de marketing no sentido de associar o seu negócio às diversas características que são atribuídas ao mercado. Exemplo, empresa tradicional, empresa jovem, empresa de vanguarda. Você tem que tentar definir essa marca aí, qual é a vocação da sua empresa. De novo, a gente está de volta com uma palavra que usamos alguns slides atrás, a vocação da sua empresa. De novo, qual é a estratégia do seu negócio. Vejam que está tudo imbricado, um item entra pelo outro. Na próxima aula, a gente vai abordar o plano de negócio, mas aí vamos contemplar ainda o plano de marketing, vamos continuar com o marketing, com o planejamento, o desenvolvimento do projeto propriamente dito e uma análise sobre o plano financeiro. Então, até lá.